Bem, amigos da Power Tuning, vamos para as últimas funções aí do nosso capítulo, que são as string functions. Vamos trabalhar com funções de caractere, funções de string. Então, ó, como podemos ver, temos várias delas aqui e eu vou falar de cada uma aí. Bora lá. A primeira, que a gente já utilizou aí durante algumas demos, é o concatenar, que é o mais. Então, ó, utilizado para concatenar strings. Dado um select, você tem uma string mais outra string, a gente concatena esses textos, tá? Aí um ponto de observação nesse operador aqui é o que? Se você for concatenar algum valor null, ele vai retornar nulo para a sua string inteira. Então, muito cuidado ao concatenar valores nulos. Eu até comentei isso aí também nas funções de null lá, tá? Então, usou esse cara, cuidado com o null. Certo? Para tratar isso, temos também a função concat, que ela vai funcionar como, ó, recebe uma lista de strings e faz a concatenação de todos os parâmetros informados. Ó, substitui, lembra que eu falei do problema do null? Ela substitui automaticamente um valor null por uma string vazia. Então essa daqui é a sintaxe dela, ela recebe um valor, vírgula, outro valor, recebe n valores aí, tá? Então temos aqui, ó, select concat, e aqui eu estou concatenando, ó, Luiz com espacinho, aí concatena com Vitor, mais um espaço, ok? Então esse é o concat. Se algum deles for nulo, ele não vai deixar o nosso resultado nulo, igual acontecia no caso anterior. A gente vai ver isso na demo lá. E o legal dele é isso. Então ele já trata o null pra gente, tá? É como se ele ignorasse, trouxesse, tentasse concatenar uma string vazia. Como se tivesse um is_null com a string vazia aqui dentro já. Beleza? Então esse é o concat. Temos também um caso legal aí, ó. É o concat ws, concat with separator. Como assim? Esse cara ele surgiu na SQL 17. Deve informar primeiro o separador, que será utilizado nas concatenações, ó. Olha aqui embaixo. Depois recebe uma lista de strings e faz a concatenação de todos os caras, igual o concat fazia. Qual a diferença então? É o nome da função e que o primeiro parâmetro você vai informar um separador. Então, dado esse separador, você vai ter aqui os parâmetros, ó. Aí ele vai pegar um, vai utilizar o separador, vai pegar o outro, utilizar o separador e por aí vai. No último ele não coloca, tá? Então, isso aí pode ser útil para alguma coisa também. Ok, então esse é o concat com o if separator, ele também trata o probleminha do nulo, depois eu reforço isso. Temos também quem? Format ou format. Formata um valor de entrada de acordo com um determinado padrão ou cultura utilizados. Possui uma performance ruim em comparação com outras funções parecidas, então cuidado, isso aqui eu já vi em alguns lugares, se você tiver muitos registros, pode ser que você tenha algum tipo de problema ao utilizar o format, tá? Como é que ele funciona? Format, value e o formato aqui, né, que a gente quer, ou também tem uma cultura que você pode colocar. Então aqui eu coloquei alguns exemplozinhos, tá? Temos aqui, ó, format, você passa um inteiro e você passa essa string, você quer dizer o que, ó? Aqui ele tem 8 caracteres. Ele vai pegar esse inteiro e vai retornar ele sempre mais à direita, ó. Então ele já trata isso pra gente, ok? A gente pode fazer isso com left, com right também, e ele já faz isso pra gente. E aqui também é como se a gente tivesse alguns padrões, algumas expressões regulares. Quando eu falo padrão, padrões no SQL Server, eu estou falando a mesma coisa de expressões regulares, tá? Então temos aqui, ó, como se tivesse um número com 8, ele vai quebrar e vai trazer para a gente, ó, 4-4, pode ser um CEP, por exemplo, também, ok? Então, format faz isso daqui, também é bem útil. Substring, esse eu gosto demais dele, já utilizei muito para layout de arquivos. Para quem tem que montar layout de arquivo, esse capítulo é obrigatório, tá? Substring retorna uma parte da string informada. Como é que é a sintaxe dele? Você vai dar aqui a sua string, você vai dizer, eu quero retornar uma substring, um pedaço dessa string que começa na posição aqui e no segundo parâmetro com o tamanho no terceiro parâmetro. Então vamos ver aqui, ó. Substring, coloca a sua string.
Agora eu quero um pedaço dessa string que vai começar no parâmetro 1 com o tamanho 4. Quem é? 1 é o Luiz aqui, ó. Começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, retorna Luiz. Agora eu quero um que começa na posição 6, ó. Aqui tem 4, 5, 6. Então o V vai começar aqui no V com o tamanho 5, ele retorna Vitor. Vamos ver se vocês entenderam, ó. Na posição 3 com o tamanho 4. 1, 2, 3, vai começar no 3 e vai retornar 3, 4, 5, 6. Entendido? Molezinho, hein? Então ele é bem útil, tá? Left retorna a parte mais à esquerda da string informada. Então aqui está a sintaxe. Você vai informar a string e vai informar o tamanho. Aí o que ele vai fazer? Ó, left, então eu quero os caras mais à esquerda. Vou passar minha string e eu quero os caras mais à esquerda com o tamanho 4. Como é que vai ser aqui? Ó? Então vem mais à esquerda e conto 1, 2, 3, 4. Então ele vai trazer até o D. Certo? Bem simples também, pessoal. Aqui de novo, ó, tenho essa string, quero retornar os caras mais à esquerda com tamanho 4. 1, 2, 3, 4, retorna Luiz. Da mesma forma, temos o cara que retorna os caracteres mais à direita. Então, a mesma ideia. Vou chamar aqui de right, passo a string e o tamanho. Então, eu venho lá da direita para a esquerda e conto 1, 2, 3, 4. Então, ele vai trazer quem? F, G, H. E aqui a mesma ideia, right. Então, vou para a direita e quero trazer o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai retornar Vitor. Certo? Então, esquerda, left de esquerda, right de direita. Temos também a função len, retorna a quantidade de caracteres da string informada. Aí temos uma observação, não considera espaços à direita. Então se eu tivesse espaços à direita aqui, ele meio que desconsidera. Cuidado com isso, irei reforçar isso lá na demo. Então você tem o que? Len e passa aqui a sua expressão, sua string, né? Aí aqui, por exemplo, Luiz tem 4 caracteres, Vitor tem 10, tranquilo? Temos o len e temos o data len. O data len, ele faz o quê? Ele retorna o número de bytes utilizados para representar a expressão informada. Então você vai dar uma expressão, pode ser um tipo, uma string, pode ser um int depois, mas aqui, ó, nesse exemplo são strings. Então, ó, temos aqui uma string, uma variável, declara a variável do tipo var char aqui, ó, com tipo char, e aqui embaixo com tipo varchar. Então temos duas variáveis com dois tipos diferentes. Aí eu faço aqui um select para exibir o texto, ó, Luiz Vitor, e chamo aqui, ó, data len e passo cada uma delas. Então, no tipo char, ele traz 50, por quê? Lembrando lá, ó, tipo char e varchar, cada caractere utiliza 1 byte. Os tipos nchar e nvarchar utilizam 2 porque são Unicode. Ok? Então aqui temos os tipos que utilizam 1 byte por caractere. E a diferença é que o char ele é meio que fixo. Então se eu declaro ele com 50, ele vai utilizar os 50, que seria essa linha aqui, ó, a linha do meio, esse cara do meio. E temos também a função dataLen passando o varchar. O varchar, ele não vai, diferente do char, ele utiliza somente o que a gente realmente usar aqui na nossa string. Nesse caso, a gente só utiliza 10 caracteres dos 50. Então, ele vai utilizar apenas 10 bytes ao invés de 50. Entendido? Então, o dataLen pode nos ajudar nessa questão aí, para ver quanto que está utilizando. Temos também charIndex, retorna a posição da primeira ocorrência da expressão dentro da string. Como é que funciona isso? Esse cara também é muito legal. Ó, charIndex. Você vai passar a string que você quer procurar, o pedacinho que você quer procurar. No segundo parâmetro, a string completa. Então, ó, eu quero procurar Lima nesse cara. Esse cara tem Lima? Se tiver, ele vai trazer a posição da primeira ocorrência, porque poderia ter mais de uma ocorrência. Então, ele traz a primeira ocorrência. O Lima aqui está na posição 19. Se a gente contar aqui, ele vai retornar 19. E aqui embaixo,
é mais um exemplo também que é opcional. Você pode fazer essa busca e informar a posição inicial que você quer buscar. Ah, eu quero pesquisar daqui, eu quero pesquisar só mais para frente. Aí você pode utilizar esse terceiro parâmetro opcional. Ok? Então, de novo aqui, ó, Vitor. Quero procurar Vitor nessa string. Onde que está o Vitor? Eu quero começar a partir do 1 aqui, ó, na minha busca. E o Vitor está na posição 6. Entendido? Então, esse é o char index, para procurar um pedaço de um texto. Temos também o pet index, que é a mesma ideia, só que retorna primeiro a posição da primeira ocorrência do padrão informado dentro da string. Então, a diferença é que aqui no char index a gente utiliza uma string para pesquisar, e aqui eu vou utilizar um padrão ou uma expressão regular. Quando eu falo padrão no SQL, é a expressão regular. Ok? É a mesma ideia, passa aqui e passa a expressão. Então, qual que é esse meu padrão aqui? Ó? Então, eu tenho esse cara, passa entre colchetes. Eu quero um caractere apenas de 0 a 9. Quando ele achar o primeiro, ele vai me retornar a posição. Ele achou aqui, ó, é o 2, que está na posição 12. E da mesma forma, aqui embaixo eu estou pesquisando um caractere e que ele seja de A a Z. Então, ele vai achar esse cara aqui, ó, nessa posição 15. Beleza? Então, o char index pesquisa por uma string e o pet index por um padrão, por um pattern. Ok? Pet de pattern. Entendido? Replace. Esse é muito legal também, gosto demais dele. Substitui todas as ocorrências da expressão dentro da string. Então, você vai passar a string, você vai passar o caractere que será substituído e o caractere que vai substituir. Nesse caso, ó, isso aqui é muito útil também. Para você passa a string que tem ponto. Poxa, eu queria tirar esses pontos, como é que eu faço? Passa a string, fala, ó, tira o ponto, substitui o ponto por uma string vazia. Aí ele vai fazer isso aqui pra gente, ó, vai retornar esse resultado aqui, ó, os números sem os pontos. Então você pode tirar ponto, você pode tirar traço e outras coisas mais aí. Ok? Então isso aí é muito, muito, muito legal. Já utilizei bastante também. Replicate. Repete a expressão pela quantidade de vezes informado. Bem simples. Replicate passa aqui normalmente uma string, né? E a quantidade de vezes que você quer retornar, que você quer repetir, para você replicar. Então aqui, ó, replicate 0,5, ele vai replicar o 0 5 vezes. Replicate 1, 10, ele vai replicar o 1 10 vezes. Entendido? O próprio nome já é bem explicativo também. Replace para substituir, replicate para replicar. Upper retorna a string informada apenas com letras maiúsculas. Então tá aqui a sintaxe, ó, upper, e você vai passar a expressão. Então nesse caso eu passei Luiz Vitor minúsculo, A maiúsculo, e passo upper, ele vai colocar todo mundo com letra maiúscula. O A já está maiúsculo, permanece, e o Luiz Vitor ficou maiúsculo. Da mesma forma, temos a função lower, que retorna a string informada apenas com letras minúsculas. Então, ó, de novo, a mesma ideia, só muda o nome da função. Então aqui a gente tem lá alguns caracteres maiúsculos. Ó. Quem está minúsculo permanece minúsculo, e ele vai trazer minúsculo o Luiz Vitor também. Legal? Muita coisinha, tá vendo que é muita função, mas todas são bem simples. É só você lembrar, tem uma função que faz isso, tem uma função que faz aquilo. Não lembra a sintaxe? Consulta lá na documentação da Microsoft, volta aqui no curso, pesquisa no Google, ok? Ltrim, de left, né? Remove os espaços à esquerda, left, como se fosse o left aqui, ó, da string informada. Então, se eu passo ltrim, imagina aqui, ó, eu tenho a minha string com espaço vazio antes e um espaço vazio depois. É para fazer higienização de dados isso daqui. Então, se eu uso o ltrim, ele vai retirar somente os espaços à esquerda. Então, repara que aqui embaixo ele ficou com os espaços à direita. Da mesma forma, temos também o rtrim, que remove os espaços à direita da string informada. Então, aqui, ó, rtrim, passa a expressão. Então, ele vai manter aqui o espaço à esquerda, vai retirar somente o espaço da direita. E no SQL 17, finalmente, como é que a gente tirava o espaço da esquerda e da direita? Você tinha que chamar primeiro o ltrim
e depois botar dentro de uma rtrim. Aí você tira primeiro da esquerda, depois tira da direita. Eu vou mostrar isso lá na demo. E aí surgiu esse cara no 17 que já tira dos dois. Então você usa uma função só. Remove os espaços à esquerda e à direita da string informada. Okay? Aqui o espaço à esquerda e à direita ele foi e tirou para a gente. Legal? Com uma função só que é a partir do 17, coisa mais nova. Então por isso que é legal a gente ir atualizando a SQL. Várias funções aqui ó, são funções mais novas. String split, a partir do SQL 16, é uma table function, então a gente tem que chamar no from, ó, que recebe uma string como parâmetro e utiliza um separador para retornar cada elemento em uma linha. Então a gente chama aqui, ó, select asterisco from string split. Aí você vai passar uma string e a ideia é o quê? Que ela possua um separador. Então imagine que isso aqui está tudo numa linha, você vai dar um separador e ele vai quebrar essa linha a cada vez que ele encontrar esse separador. Então eu tenho aqui de 1 a 10 separado por vírgula, a cada vírgula ele quebra essa linha aqui, que era uma só e quebrou em 10. Ó. Legal? Então vai fazer um split, ele vai quebrar, certo? Da mesma forma, ao contrário, temos o string split. Ó, então um surgiu no 16, o outro surgiu no 17. Concatena os valores de todas as linhas da coluna informada utilizando um separador que pode ser definido pelo próprio usuário. Então a ideia aqui é ao contrário, você vai dar uma linha. Como é que a gente usa? Ó, tem uma tabela aqui, ó. Aí eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero uma string agregar todos os valores da coluna nome e utilizar um separador ponto. Então ele vai vir aqui, ó, esse aqui era a minha tabela, então com a minha coluna nome, ó, ele vem, pega o A, vem, pega o B, concatena, pega o C, pega o D, pega o E e faz isso daqui pra gente. Legal? Então o string split pega uma string e quebra, o string aggregate ele pega várias linhas e junta tudo em uma só. Entenderam? Stuff, esse cara aqui eu não vejo sendo utilizado muito por aí, utilizado para remover uma parte da string e substituir por uma nova string. Como assim? Stuff, você vai passar aqui a sua string, aí você vai dizer, ó, na posição inicial 2, com o tamanho, você define o tamanho, aqui eu utilizei 1, mas pode ser mais de 1 tamanho, tá? É como se eu fosse pegar um pedacinho dela, do meio dela, ou de onde você quiser, e substituir por um texto. Então vamos ver dois exemplos aqui, ó. Stuff, tem aqui a minha string. Posição inicial 2, 1, 2. Estou aqui no Y, tamanho 1. Então vai ser só esse cara. Poderia ser maior, não precisa ser 1, tá? Então, estou aqui nesse cara. Eu vou pegar, vou substituir esse Y por ABC. Então, o nosso resultado vai ser o quê? O X, ABC, Z. Por quê? Porque eu substituí o Y. Ok? E da mesma forma, tem aqui embaixo, ó, Luiz Lima, na minha posição 5, que é esse espaço aqui, com tamanho 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar essa string. Eu tenho espaço aqui antes, espaço depois. Botei aqui, ó, Vitor França. Aí vai ficar o que aqui, ó? Esse espacinho vai ser substituído por essa string. Aí fica lá, Luiz Vitor França Lima. Legal? Esse eu não vejo sendo tanto utilizado igual as outras funções por aí. Por último, temos a reverse, que é o reverso. Retorna a string informada na ordem inversa. Para que você vai fazer isso? Não sei, mas existe aqui no SQL. Ó. Você chama lá reverse, passa a sua expressão, a sua string, ó, string expression. Se eu passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai retornar como se... Imagina que ele vem aqui da direita para a esquerda e retorna ao contrário. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o resultado. A, B, C, D, E. Então ele vai trazer E, D, C, B, A. Ó, sempre ao contrário. Ó. Luiz Vitor, ele vem daqui, ó, depois, ó, da direita para a esquerda e traz aqui, ó, rotive espaço ZU. Sempre ao contrário, direita para a esquerda. Legal? Então, consegui aqui mostrar todas. Vamos lá para a demo. Vamos fazer mais alguns exemplos para fixar. Então, vamos que vamos!